E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista. E em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos aí, né, todos os inscritos, pela colaboração, pela amizade, pela consideração, porque como muitos que acompanham minha trajetória sabem que eu, por problemas pessoais aí, acabei encerrando meu antigo canal. Mas eu reativei o meu canal e eu já tinha mais de 1000 inscritos no outro canal e agora eu estou chegando de novo a 400, a mais de 400 inscritos. E eu sei que daqui para frente vai ser vertiginoso, vai ser rápido, né? Vai ser uma ascensão vertiginosa. Porque eu conto com vocês, conto com a sua amizade, conto com o seu apoio e conto também com o seu discernimento. Porque nós não estamos aqui por nós não estamos aqui de forma pessoal, estamos aqui para propagar o conhecimento ateísta, conhecimento racional. Estamos aqui para propagar a ciência, acima de tudo. E ser ateu é, acima de tudo, ser coerente com a visão científica. Então, meus amigos, hoje eu vou falar aqui sobre um vagabundo. Vagabundo. Sobre um desocupado. Sobre um indivíduo que se tornou um mito, né? Se tornou uma figura importante dentro de uma sociedade hipócrita, dentro de uma sociedade de moral questionável, dentro de uma sociedade corrupta. Esse vagabundo se tornou um grande mito. De quem será, né? Quem vocês acham que eu estou falando aqui? Senão Jesus Cristo, a maior mentira contada até hoje, desde que surgiram as primeiras civilizações. Por que eu digo isso? Aí você vai falar, mas que incoerência? Como assim desde que surgiram as primeiras civilizações, se o cristianismo só tem 2000 anos? Mas pasmem, amigos. Essa história já vem sendo contada desde o Egito Antigo. Né? Desde o Egito Antigo. Lá no Egito Antigo, que é considerado o berço da civilização, uma civilização que talvez tenha surgido dos sumérios, que ainda são mais antigos ainda. Uma das primeiras civilizações que se tem registro através das tábuas cuneiformes dos sumérios, que deram origem a mitos da Bíblia, que deram origem a mitos como o mito de Moisés, o mito dos 10 mandamentos. Mas o Egito Antigo é uma sociedade posterior que, do ponto de vista histórico, é considerada uma das primeiras civilizações organizadas. E lá já existia o mito de Horus. Horus era filho de Osíris, o deus Sol. Horus era nascido de uma virgem, Isis Mary, muito parecido com Maria, né? Na história de Jesus. Horus, além de nascer de virgem, também fez vários milagres, constituiu apóstolos e era considerado como a luz do mundo, porque era uma divindade solar, filho de Osíris, filho do Deus Sol. Como Jesus é considerado filho, né, do grande Pai, considerado por alguns até como próprio Deus, né, ou filho de Deus, filho do Sol.
O sol sempre foi reverenciado em várias culturas e o Egito não era diferente. A religião egípcia foi uma das primeiras a criar mitos para cultuar o sol, como o mito de Horus. Cultuado também, né, como a luz do mundo. E várias referências de Horus se enquadram em outras histórias, inclusive na história de Jesus. A história de Jesus é o plágio mais novo. Por isso que eu chamo de vagabundo do deserto, né? Porque era um profeta que não trabalhava, né? Que vivia de doações e que vivia perambulando, né? Pelas cidades, pregando lá as suas loucuras. Isso de acordo com a mitologia. Só que isso já é visto muito tempo antes, sociedades muito mais primitivas. Depois, posteriormente, na Pérsia surgiu o culto a Mitra. Inclusive até os católicos ainda hoje usam aquela mitra, né? Que é um chapéu cerimonial que eles usam. Contrariando a Bíblia, que diz que nunca o homem de Deus deve orar com a cabeça tampada. Né? Mas os católicos fazem questão de tampar suas cabeças para orar, contrariando a Bíblia. Eles chamam de Mitra. Né? Mas Mitra foi também uma divindade solar, cultuada na Pérsia, que depois se espalhou por todo o Império Romano, e que tanto mendigos quanto imperadores, quanto pessoas das elites cultuavam Mitra, em todos os locais onde Roma dominava. Com o advento do cristianismo, o Constantino se tornou cristão, adotou o cristianismo, porque o cristianismo também era outra seita que começou a ter uma grande relevância entre os pobres, entre os miseráveis, entre as populações mais, entre escravos. Então, Constantino, grande imperador de Roma, ele entendeu que seria interessante, né, adotar o cristianismo como religião oficial. Só que o mitraísmo era muito forte. Então o que o Constantino fez? Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É você unir elementos de várias religiões e criar uma espécie de um novo culto. Então Constantino queria o cristianismo, mas ele também ele não podia eliminar as crenças no mitraísmo. É por isso que muitas das comemorações cristãs, na realidade, são datas comemorativas em homenagem a Mitra. Como, por exemplo, 24 de dezembro, que é o Natal. O Natal, não existe nenhuma referência na Bíblia dizendo que Jesus nasceu em 24 de dezembro. Né? 24 de dezembro na Europa é o solstício de inverno. Aí eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Né? O que é solstício de inverno? É um período, né, onde o Sol, do ponto de vista da Europa, né, está tão baixo na linha do horizonte que ele permanece cerca de 3 dias rente à linha do horizonte. Né? Ele não ascende aos céus, do ponto de vista do hemisfério norte. E o que ocorre? Durante 3 dias, eles consideram que o Sol está morto. Ou seja, não há luz solar, havia uma preocupação de que fossem prejudicadas as colheitas e que o Sol talvez não surgisse. Então havia os cultos do solstício de inverno, né, que hoje se transformou em Natal, né, que é a comemoração do nascimento de Jesus, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, tem a ver com o nascimento do Sol. E era um culto a Mitra, porque Mitra representava o Sol. Então durante esses 3 dias o Sol ficava morto na linha do horizonte, só que lá para 23, 24 de dezembro o Sol começava de novo a ascender, a subir da linha do horizonte para cima, elevar-se aos céus. Então se dizia que o Sol estava ressuscitando dos mortos e se elevando aos céus e aparecendo pleno por entre as nuvens. Mesma história de Jesus. Diz que Jesus ficou morto por 3 dias, subiu aos céus e apareceu e sumiu, na realidade, sumiu entre as nuvens. Né? Então isso é uma representação do solstício de inverno, que eram comemorações para que o Sol renascesse. Aí também se coloca, né, que Jesus Cristo foi crucificado,
morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, isso eu já expliquei. É um mito de Mitra, Deus Sol. Mas também tem outras correlações muito importantes com Mitra em relação a Jesus. Por quê? Porque observou-se, né, que o mito de Jesus, assim como, né, essa mitologia em relação a Mitra ou a Horus, tinham referências astronômicas, que no passado eram representadas de forma astrológica. O mapa astral, ele é composto por uma cruz zodiacal que divide o mapa astral em 4 faces, né, em quadrantes. E o Sol está sobre a cruz, ou seja, o Sol está crucificado. Em torno desse Sol existem 12 casas, ou 12 signos, que no cristianismo se tornou os 12 apóstolos. E o Sol, sendo a figura central, representa Jesus ou Mitra, que faz um caminho, um percurso ao longo do ano astrológico, cobrindo as 12 casas, ou viajando com 12 apóstolos. Inclusive as referências são tão gritantes, né, que existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, um exemplo de que isso é muito comprovado na Bíblia. Existia no passado, né, essa questão dos 12 representam eras de milhares de anos, de 2 a 3 mil anos, representa uma era, né, um ciclo de uma era. Então vocês observam que, por exemplo, na sequência de signos do zodíaco, da astrologia, que, como eu falei, é composta por um Sol central crucificado, que caminha pelas 12 casas ao longo do ano, né? E cada casa dessa é uma era, e cada casa dessa representa um apóstolo, né? Porque a gente vê, por exemplo, a era de Peixes, representada com Pedro. E Cristo fala: Pedro, farei de você pescador de homens, peixes. Existe, por exemplo, se não me engano, Mateus, que era cobrador de impostos antes de se tornar cristão. Né? Os impostos, as finanças, são representadas nos signos, ou nas casas, como a balança, Libra. E existem vários outros elementos. Né? A própria Virgem, de que se dizem que Jesus nasceu de virgem, mas isso representa uma constelação. Não tem nada a ver com virgem no aspecto de uma mulher virgem, né? Mas de uma casa, de uma era. Então, eu vou explicar aqui a sequência dos signos. Por exemplo, né? E provar, demonstrar que são eras. Por exemplo, quando, antes de se instituir a era de Moisés, o judaísmo, existia um culto que se chama totemismo. Totemismo quer dizer cultuar a divindade nas formas de animais ou vegetais. Então, antes da era de Moisés, existia um culto a animais, um culto principalmente ao bezerro, ao boi. Isso fica muito claro quando Moisés desce do seu monte e vê que o povo ainda está adorando o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro representa a era de touro. Por isso Moisés quebrou as tábuas da salvação, né, os mandamentos, se irou contra o povo que estava cultuando o bezerro de ouro. Porque ele entendia que tinha acabado a era de touro. Isso é tudo simbologia, isso é tudo mitologia. Aí quando Moisés institui a era, né, de Jeová, que é a era de Ares, que é a era do bode, porque os próprios judeus têm como simbologia o bode. Por isso na Bíblia até mesmo Jesus fala: vós sois o diabo, né? Porque daí surgiu essa comparação entre o Satanás e o bode, o demônio e o bode, né? Que é uma figura totalmente mitológica, uma associação totalmente simbólica. Por quê? Porque os judeus eles tinham muita... a simbologia do judaísmo tem muito a ver com o bode, porque existe a figura do bode expiatório dentro do judaísmo, que era um bode que era mandado para o deserto para expiar
os pecados do povo, né? E até hoje, né, na tradição judaica, eles assopram um chifre de bode. Então, Ares, né, antes existia a era, isso são eras de coisa de 2, 3 mil anos. A era de touro, depois veio a era de Ares, dos judeus, e posteriormente veio a era de peixes. Isso é uma sequência, né? E o peixe, né? Acho que as pessoas já devem ter visto aí, talvez não tenham nem compreendido, que muitas das vezes um dos símbolos do cristianismo, que é usado inclusive em carros, adesivos em carros, você vê como um peixe, ou 2 peixes. Né? É um símbolo do cristianismo. Por quê? Porque Cristo fala para Pedro, né? O primeiro apóstolo que ele constitui é Pedro, um pescador. Ele fala que Pedro vai ser pescador de homens. Né? Existem muitas referências com o oceano. Né? Cristo também reproduz os pães e os peixes, representando a área de peixes, e também o pão, representando o trigo, que tem a ver com Belém, que depois eu vou falar. Casa do trigo. Belém significa casa do trigo. Então por isso se diz que Jesus nasceu em Belém, ou seja, na casa do trigo, e nasceu de uma virgem. Então o que ocorre? Eu deixei bem claro aqui, né, as eras. Porque a era de Jesus é a era de peixes. Ele deixou bem claro isso, que o peixe é um símbolo do cristianismo. E, na sequência, a era de Aquário. Tem, inclusive, um texto, né, que deixa isso bem claro, quando Jesus, nos evangelhos, ele fala, né, que alguém pergunta a ele, né, como atingiu o reino dos céus, como evoluir, como atingir a iluminação, e o texto é bem claro que Jesus fala: siga, né, uma mulher com um cântaro e entre na casa onde ela entrar, simbolizando que a era de peixes deveria terminar e começar a era de aquários, que é a era subsequente. Então as referências astrológicas na Bíblia são muito claras. Quem ainda tem alguma dúvida de que Jesus, esse vagabundo da Palestina, né, que acabou se tornando Deus ocidental, é simplesmente ridículo. Referências históricas sobre Jesus não existem. Somente uma das poucas referências históricas que existem a respeito de Jesus é de um historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Esse historiador escreveu, segundo consta, 5 linhas mais ou menos a respeito do Salvador, onde ele diz que realmente ele presenciou um Jesus, que o Jesus ressuscitou e que ele era realmente filho de Deus. Só que se observa no texto, os historiadores, inclusive a maioria, atribuem a esse texto uma questão de falsificação, né, que são textos falsos, porque é um texto que é colocado de forma anacrônica, ou seja, ele não tem nada a ver com os textos anteriores nem posteriores, e ele parece que foi inserido. Né? E esses textos também não foram relatados, apesar de Flávio Josefo ser um historiador do primeiro século, se eu não me engano, até o século IV, ninguém falou sobre esses textos. E de repente, oriundo de fontes cristãs, aparece esse texto de Flávio Josefo fora de contexto. Então a maioria dos historiadores concordam que é um texto provavelmente falso. Mesmo porque Flávio Josefo não se tornou cristão, né, e um historiador que teve contato supostamente com o Messias, alguém que ressuscitou dos mortos, escrever só 5 linhas, é uma coisa meio absurda. Então, voltando à questão, né, do Mitra, é isso que eu queria dizer, que o mitraísmo, né, quem quiser estudar um pouco, porque infelizmente a maioria das pessoas não se interessam em saber a verdade, estudar, né, principalmente evangélicos, crentes, muitos chamam até de evangegues, né, porque só estudam o que o pastorzinho ensina e só conhecem a sua própria Bíblia. Muito mal, né? Não tem interesse por história, por conhecer o que é verídico, o que não é verídico, o que é simbólico, o que é metafórico e o que pode ser histórico. A Bíblia quase nada é histórico. Quase tudo é linguagem cifrada, construída. A maior prova disso é que, por exemplo, as coincidências bíblicas, existe um protótipo de Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento, chamado José.
E ele tinha, segundo consta, 12 irmãos. E Jesus tinha 12 apóstolos. José, ele foi traído por seus irmãos e vendido por 20 moedas. E Jesus foi traído por um de seus apóstolos e vendido por 30 moedas. José tinha o dom de interpretar sonhos. Ou seja, era um escolhido de Deus, tinha um dom de Deus. E Jesus também era um escolhido de Deus, tinha um dom de Deus. Então vocês veem que as histórias se repetem porque são histórias copiadas. São histórias reinventadas, reformuladas, repaginadas e aparecem como histórias originais. Então não é só lá no Egito Antigo, na própria Bíblia você vê, né, histórias parecidas com a história de Cristo sendo representadas antes, como a história de José. Então, outra questão muito interessante é que, por exemplo, Mitra ele era representado, né, na antiguidade com um raio saindo da cabeça. Também em referência ao deus Hélios, dos gregos, que também era representado dessa forma, com raios saindo de suas cabeças. Uma referência que vocês podem ver até na Estátua da Liberdade, né, que também é uma homenagem ao deus Sol. Porque a Estátua da Liberdade ela foi feita, né, em referência ao Colosso de Rhodes, que fica na Grécia, que era uma estátua que representava o deus Sol. Como Mitra, né, todos esses deuses solares eram representados com raios saindo da cabeça, se mudou um pouco isso dentro do cristianismo e se fez um Cristo com uma coroa de espinhos, que nenhum cristão sabe explicar por quê, né? Que a coroa é de espinhos. Por que se colocou uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo? Simplesmente isso é uma referência aos raios do sol, né, que existiam em outras divindades e que no cristianismo se tornou uma coroa de espinhos. Ou seja, uma coroa com pontas, né, como era visto nas divindades antigas que representavam o sol, em homenagem ao sol. É por isso que se diz, né, que Jesus nasceu 24 de dezembro, que isso não é uma referência bíblica, mas é um sincretismo que o senhor Constantino fez com o mitraísmo e com culturas mais antigas pagãs, né, que manteve essa data de 24 de dezembro, que ninguém compreende por que é 24 de dezembro. E aqui eu estou explicando por quê. Que é uma data pagã em homenagem a deuses pagãos. Mesmo porque na Bíblia fala que quando Jesus nasceu, né, haviam animais no pasto, então não era inverno. Né? Se não era inverno, não podia ser em dezembro, porque na Palestina em dezembro não é inverno. Só na Europa, no hemisfério norte, aí sim, lá faz muito frio nessa época. Seria inviável animais estarem pastando no inverno. Aí tem questões, né, como as referências astrológicas, que são importantíssimas se verificar na Bíblia, né, que os cultos e mitos solares sempre tem muita referência com os astros, né, com o céu. Como eu expliquei inicialmente, quando supostamente esse Deus nasce, esse Deus Sol nasce, na Bíblia, né, Jesus é dito que uma estrela, Sírios, que no hemisfério norte também é uma estrela que brilha muito no céu, próximo ao solstício de inverno, é dito que os três reis seguem a estrela até o local de nascimento do Salvador. Só que três reis, aqui no Brasil, né, é conhecido como Três Marias, é a constelação de Órion, que no passado era conhecido como Três Reis. Então, quando eles falam que os três reis acompanharam uma estrela até o nascimento do Salvador, que nasceu de uma virgem, né, nós estamos falando aqui em três reis, que é a constelação de Órion, simbolizada por três estrelas alinhadas, né, que essas estrelas elas se alinham com Sírios, próximo ao solstício de inverno, né, e apontam para a constelação de Virgem, onde o Sol, né, que também está próximo da constelação do Cruzeiro do Sul, por isso dizem que o Cristo foi crucificado
né? Mas na realidade o Cristo representa o Sol que estava próximo à constelação de Cruzeiro, alinhado com a constelação de Virgem, com Sírios e com os três reis, a constelação de Órion. Esse alinhamento aponta exatamente para o renascimento do Sol no solstício de inverno, que são aqueles 3 dias onde o Sol passa como se estivesse morto, na linha do horizonte. Né? E a partir desse alinhamento o Sol começa a subir. Depois de 3 dias ele começa a subir. Por isso dizem, né? Ele está alinhado com a constelação de Virgem, por isso dizem que ele nasceu de Virgem. Mas é uma constelação. 3 reis é uma constelação, Virgem é uma constelação, até Belém é uma constelação. Porque Belém representa a casa do pão. Belém quer dizer literalmente casa do pão. Né? E o pão tem uma referência muito forte dentro do cristianismo. Eles dividem o pão, né? Jesus transforma pães, reproduz pães e peixes. Tudo referência astrológica, porque Belém quer dizer a casa do pão, e no passado a constelação de Virgem na mitologia era representada por uma mulher segurando uma folha de trigo. E com trigo é que se faz pão. Por isso que Belém também se diz que Jesus nasceu de Belém. Quando você vai procurar historicamente, não existe nenhuma Belém. Então, são referências astrológicas. Entendo. Se você entender isso, você vai entender. Toda vez que você ouvir histórias de Jesus Cristo, ou histórias de mitos antigos, como Oso, como Mitra, são representações metafóricas, astrológicas. 12 apóstolos, um sol central crucificado, ou um sol central que nasce de Virgem, e que no final da história ascende aos céus e fica entre as nuvens. Então, meus amigos, quem não quiser entender isso, quem não quiser entender o que sempre seguiu uma mentira, e por mais que nós expliquemos, por mais que nós demonstremos, muitos ainda relutam. Eu hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta pelos meus estudos que nunca existiu uma figura chamada Cristo. Pode ter sido, essa mitologia pode ter sido baseada num homem ou num profeta ou em vários profetas, sim. Que seguiam um certo tipo de conduta, sim. Mas eram homens comuns, que deram origem a mitos. Então, gente, né, de novo nós temos que tocar nesse assunto, porque é um assunto que tem que ser, sim, exaustivamente trabalhado. Para que as pessoas entendam, estão vivendo até hoje uma mentira. Instituições, sociedades se baseando numa mentira. Então, gente, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.